Nesse vídeo eu vou mostrar como ganhar tempo no Notion usando os botões de automação para criar tarefas recorrentes em projetos recorrentes. Então, para quem como eu utiliza, o template de dashboard, já tem aqui um sistema básico de gerenciamento de tarefas e também de projetos. Aqui a gente pode visualizar a nossa tarefa de acordo com alguns filtros relacionados a datas. Então, aqui a gente tem a nossa caixa de entrada, onde a gente vai simplesmente colocar aqui tarefas que ainda não tem um prazo específico para ser realizado. Aqui a gente vai visualizar as tarefas com prazo para hoje. Aqui a gente tem o prazo para amanhã, isso tudo definido aqui no filtro. Nos próximos dias e também as tarefas atrasadas, Então a gente tem diferentes views para gerenciar as nossas tarefas com base aí nos prazos. E com relação aos projetos, a gente também tem algumas visualizações e ainda a gente vai poder acompanhar o progresso de um projeto a partir da realização das tarefas relacionadas a ele. Então, quando a gente cria uma tarefa nessa database, a gente pode selecionar aqui, a partir de uma relação, o projeto ao qual ela está relacionada. Então, quando eu acesso esse projeto, eu consigo ver todas as tarefas, E aqui a gente tem essa tarefa A como sendo a última aqui restante. E quando eu concluir, ela sai aqui, da minha visualização. E aí a gente vai ter aqui o 100%, E a gente pode definir aqui esse status como concluído. Mas o tema desse vídeo é sobre a criação de projetos e especificamente projetos recorrentes, E como a gente vai poder também atribuir tarefas que também são recorrentes, nesses projetos. Aqui no meu Workspace eu tenho vários exemplos desses projetos recorrentes, Eu gosto de fazer o planejamento do canal por mês, então eu tenho aqui um projeto do canal para o mês de julho. Além disso, quando eu vou criar algum template, eu tenho também ali um checklist, que são essas tarefas que eu vou precisar cumprir, em todos eles, independente do tema, eu vou precisar ali cumprir alguns passos. E aí, por exemplo, aqui no meu projeto de inglês, eu tenho aqui, todas as tarefas relacionadas, as 8 aulas aqui já intituladas como tarefas. E eu gosto ainda de visualizar aqui, a minha agenda, mas com um filtro aqui, só para eu ver o que estiver relacionado com esse projeto de inglês. Então, tudo que tiver lá, eu vou visualizar aqui, que são justamente as anotações de aula, que eu faço. Então, perceba, eu tenho uma estrutura para esse projeto, Além das tarefas, eu tenho ainda aqui essa visualização da minha agenda geral. Então, esse tipo de coisa a gente pode organizar a partir dos modelos aqui, de templates, para que todo novo mês, toda vez que eu for realizar esse projeto, basta que eu clique aqui, que eu selecione, esse template. Se eu criar aqui o novo projeto para agosto, esse modelo da database, ele vai me dar essa estrutura, mas não as tarefas, Então, eu teria que criar aqui, novamente, 8 tarefas, uma para cada aula. Então, o que eu fiz aqui foi, inserir aqui um botão, no qual, ao clicar nele, a gente tem aqui, criado automaticamente as 8 aulas. E aí eu vou poder renomear aqui, intitular essa aula, vou poder também alterar depois a data. Todas essas tarefas, elas vão lá para a minha caixa de entrada. Então, depois que já estão lá, vai ser mais prático, de fazer esse planejamento. Então, vamos aprender como fazer isso. Primeira coisa, eu não posso criar um botão de automação aqui no corpo da minha página, configurá-lo aqui e depois arrastá-lo para esse modelo. Então, eu preciso criar esse botão já dentro, da página desse modelo. Então, bora lá. Eu vou clicar aqui na setinha, vou criar um novo modelo. E aí, digamos que esse modelo seja para um projeto que é bastante recorrente também, que é a criação de templates personalizados. Então, eu vou colocar aqui o título, um ícone. Aqui eu já posso definir até a área, Nesse caso, trabalho. Esse progresso vai ficar aqui. E aí eu vou criar o botão aqui embaixo. O que é que esse botão vai fazer? Ele vai adicionar páginas a uma database específica, que é a nossa database de tarefas. Então, você precisa saber o nome dessa database. Então, enquanto você estiver editando aqui, você pode sair. Lá em cima, vem aqui nos 3 pontinhos e define aqui, para mostrar o título dessa database. Então, a gente tem aqui minhas tarefas. Vou voltar lá, selecionar o modelo aqui, editar.
E a gente continua. Vamos configurar o botão. Então, vamos selecionar aqui, né, essa database Minhas Tarefas. E aí eu vou adicionar uma página para cada etapa, né, dessa criação aqui de um template personalizado. Então, por exemplo, aqui a primeira seria alinhamento. E aí já vou também definir aqui a área, né, de trabalho. E o projeto relacionado vai ser justamente esta página, né? Esse projeto que eu estou criando agora, né? E aí a gente segue. Da mesma forma, eu vou duplicar para não precisar editar tudo isso, né? E aqui a próxima etapa é envio da proposta. Depois que eu envio a proposta, né, e já foi aceita, eu começo aqui a criar as databases e propriedades principais. Depois disso, eu construo o dashboard e algumas configurações de design. Depois eu já libero a primeira versão, em alguns casos. Faço alguns testes. Acrescento algumas orientações básicas de uso. E por fim, envio a versão final. E pronto, vários passos, né? Várias páginas que eu teria que criar toda vez, né, que eu iniciasse aí um template personalizado, né, como um projeto. E aqui eu vou intitular esse botão como etapas do projeto e clico em concluído. Além desse botão, né, eu posso criar aqui uma visualização, por exemplo, vou pegar aqui a visualização dessa agenda, vou voltar lá e editar esse template. E vou colocar aqui embaixo, mas vou definir aqui os filtros para que tudo que seja da área de trabalho e ainda vou adicionar aqui uma outra condição, que o projeto seja Notion, né, por exemplo, mas aí eu posso especificar ainda mais. Então, tudo que for relacionado a isso vai aparecer aqui, caso eu queira fazer alguma anotação, né, salvar algum material relacionado, então eu vou deixar aqui. E as etapas do projeto já estão definidas. Então, esse modelo vai ficar disponível aqui. Eu não preciso definir como padrão, porque eu quero que ele seja só uma opção aqui. Eu vou poder criar um modelo desse para cada projeto. E aí, quando eu for criar um novo projeto, eu posso selecionar esse modelo. E aí, eu vou poder definir aqui um prazo, né, de realização desse projeto. E as tarefas relacionadas vão ser criadas em um clique. Pronto, apareceram todas aqui, todas lá na minha caixa de entrada. E aí basta que eu atribuo agora um prazo a elas. Então, esse envio da versão final vai ficar lá no final, né? E visualizando todas essas tarefas de acordo aqui com o seu prazo. Então, essa é uma ideia aplicada, né, à criação de tarefas recorrentes em projetos recorrentes. Então, a gente usa tanto a possibilidade de criar modelos em uma database, né, nesse caso de projetos, quanto os botões de automação para criar tarefas recorrentes, né, uma lista de tarefas recorrentes. E aí, se você quiser ainda, né, utilizar os botões para criar tarefas recorrentes, mas independente ali da página de um projeto, a gente também pode fazer isso aqui fora. Então, por exemplo, aqui embaixo, eu vou aqui criar um botão e da mesma forma ele vai adicionar páginas à minha database de tarefas, né? É importante selecionar certinho, né, essa database. E aí você descreve aqui, ó, a sua tarefa. E aí você pode também já definir tanto a área relacionada, então sei lá, é uma tarefa relacionada aos estudos, né? E ainda um projeto relacionado, também é possível já selecionar por aqui. Então, projeto de estudos, por exemplo, né? E para ganhar tempo também duplicando essas possibilidades, né, e alterando aqui, né, só alguns detalhes. Então eu posso criar tarefas, né, semelhantes aí relacionadas a um só projeto, a uma só área, né, em um botão, mas eu posso criar um botão e criar diversos tipos de tarefas, né, desde que sejam recorrentes, porque aí ao clicar no botão elas vão ser adicionadas automaticamente, né? E com relação à data também, ó, a gente ainda pode definir tanto hoje, né, como uma data específica, que não vai ser um valor dinâmico, apenas se a gente selecionar aqui a opção agora ou hoje. Essa sim define o prazo daquela tarefa para o momento ali em que o botão foi clicado. Então, por exemplo, vou colocar aqui para hoje. E essa daqui eu vou deixar sem prazo mesmo, tá? Então, aqui novas tarefas.
Posso definir assim. Então, ao clicar, eu vou ter tanto uma tarefa adicionada já à minha view hoje, né, porque ela está com a data definida, quanto a outra, né, adicionada aqui à minha caixa de entrada, que depois eu vou precisar aqui, né, selecionar o seu prazo. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre como fazer o gerenciamento de tarefas no Notion, assista a esse vídeo.